A paz do Senhor Jesus a todos que estão conosco. Hoje estamos com mais um programa da Central dos Adolescentes da nossa Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem como nosso pastor-presidente pastor Humberto Schmidt Vieira. E a Central de Adolescentes, ela faz parte da Superintendência de Ensino da nossa igreja, que tem como nosso superintendente o pastor James Schmidt Vieira. E o coordenador da Central de Adolescentes é o nosso irmão em Cristo Jesus, irmão Ronei Marcheville. Amém? E hoje nós estamos com uma participação abençoada, a nossa irmã Suzane. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, irmã Luciara. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão dialogados conosco. Amém, glória a Deus. A irmã Suzane é a mãe de uma das nossas combatentes, a irmã Ana. Glória a Deus, ela está aqui, então convidei a irmã para conversarmos um pouco, meditarmos um pouco, tanto na palavra como também falar um pouco dos nossos adolescentes, né, irmã? Sim. Para que nós possamos compartilhar com os pais desses adolescentes que estão nos assistindo, com certeza, podermos trocar algumas ideias, informações, né, até colocar as nossas dúvidas, né, e as nossas angústias, muitas vezes, que a gente sabe que os nossos filhos estão passando, e como a gente vai fazer, né, nesses momentos difíceis, que estamos nessa pandemia, um retorno que eles estão tendo, né, agora aos poucos, gradualmente, estão voltando ao novo normal, como dizem, né, irmã? Então, estão voltando para as escolas, estão voltando a enfrentar esse mundo, né? Enquanto nós estávamos na pandemia, a Central de Adolescentes da nossa igreja fez de tudo, conforme a orientação do nosso Deus Todo-Poderoso, fez de tudo para que os nossos jovens, adolescentes e as crianças não deixassem de estar fora da presença do Senhor, que pudessem estar sempre envolvidos de alguma forma, né, irmã? No trabalho, na obra com o Senhor. Sim. E isso tanto no início foi muito assim à distância, né? Então a gente fazia muitas videochamadas, né? Pelo Meet e Começou as vigílias as também, né, irmã Luciara? vigílias também online, né? Então tínhamos também assim desafios, né? Toda semana a gente dava desafios para os adolescentes, que eles tinham que correr atrás, né? Cumprir com aquele desafio, né? Tanto os moços como as moças. E foi muito edificante, né, naquele momento, que nós estávamos assim, sem saber o que nós vamos fazer, para onde vamos ir, como é que a gente vai ficar, conseguir manter esses jovens na presença do Senhor, que não é fácil. Não é nem um pouquinho. Tanto no sentido de como estávamos, né, naquela situação ali que o mundo inteiro estava em pânico, né, como também eles, nessa fase que eles passam, né, dessa transição aí. E aí, agora, como é que vai ser minha vida? Vai parar tudo? Esse um ano vou ficar em stand-by, né? Vou ficar como nessa situação? Não, e o novo também, né, irmã Luciara? Porque o novo, assim que eu digo, com a pandemia, as aulas online, e foi até se adaptarem bem nas aulas, nessas aulas, eles ficaram meio perdidos, até ansiosos, os adultos ficaram ansiosos, né? Mas eu percebi que com a pandemia, Deus ele também deu uma estratégia para a Central de Adolescentes, né? Assim como deu para a juventude, como deu para a União Feminina, como deu para cada departamento, né? E para cada superintendente também. Eu vi que se desenvolveu um ótimo trabalho. Eu não penso que não se desenvolveria um trabalho como se desenvolveu na pandemia com a Central de Adolescentes. Poderia ter se desenvolvido sim, porque Deus falaria da mesma forma com a liderança. Mas na pandemia eu vi que Deus ele usou esse momento, né, para dar estratégias, e eles estão aí firmados, fortalecidos no Senhor, né? Glória a Deus. E também no Vale, né? Aquele sítio abençoado ali, que eles puderam também, em alguns momentos, estarem lá, poderem ficar ao ar livre, podendo, né, meditar, estar ali compartilhando aqueles momentos com jovens, né? Poderem se ver, né? Exato, com o mesmo propósito de estar na presença de Deus. Então, foi muito edificante todo esse período da pandemia. E hoje, né, também eles estão, né, no sítio lá, orando, né, fazendo atividades
físicas também, né? Porque muitas pessoas ouvem e dizem, mas essas crianças, esses jovens só oram. A oração em primeiro lugar. E Sim. depois Deus providencia as demais coisas, É né, irmã? verdade. Então, sempre vai ter aquele momento em que eles vão estar ali também compartilhando os momentos de se relacionar e de trocarem ideias, de trocarem informações, de trocarem experiências também, né? Sim, é importante, né? Exatamente. Porque no mundo, os adolescentes que não têm uma convivência com Deus na igreja, né? Que não têm uma vida consagrada a Deus, eles aproveitam tudo que está aí, né? Que está aí para se divertir, para ter um passatempo, ter uma coisa para fazer, na verdade, né? Só que os adolescentes que estão na presença do Senhor é diferente. Então, eles têm esse momento que a irmã Luciara falou, né? De primeira oração, primeiro Deus, mas também de poder estar perto, porque né, é necessário isso para eles também, né? Sim, sim. Porque isso aí é uma questão de saúde também, né? Sim, O convivência. convívio social é uma questão de saúde também, mental, né? Isso. Então, a nossa igreja, ela visa o todo, né? O espiritual, o físico e o mental, né? Para que o ser humano, para que nós possamos estar íntegros, né? Perfeitos para que Deus possa fazer a obra na nossa vida e que nós possamos também trabalhar na obra do Senhor, né? Exatamente. Porque a gente vê esses adolescentes, eles estão sempre nessas redes sociais, sempre para preencher um vazio. E esse vazio nunca é preenchido, porque eles estão ocos por dentro, eles não têm a presença de Deus, eles não têm o Espírito Santo que está ali, que pode orientar eles, dirigir eles, convencê-los, consolá-los, né? Então, eles acham que, estando num grupo social ali, eu nem sei como é que é, virtual ali, né? Que aquilo ali, eles expondo toda a vida deles para todo mundo ver, né? Acham que estão fazendo uma grande coisa e bem pelo contrário, né? E passa o tempo, né, irmã Luciana? E passa o tempo e passa o dia. E eles estão envolvidos ali para preencher algo e, na verdade, cada vez mais o vazio aumenta, né? O buraco ali na alma, né, do coração do adolescente. Porque não tem aquele que pode suprir toda a necessidade, né? O telefone, no caso, está sendo algo que parece que está suprindo a necessidade, está trazendo alegria, mas na verdade não está. É verdade. É que nem a televisão na nossa época, né? Isso, só tinha coisas que... A televisão que era a companhia, né? Das crianças, dos jovens, era a televisão. Distração, né? Exato. Para ficar olhando alguma coisa que na verdade não trazia nenhum um crescimento, nenhuma edificação espiritual para nós, né? Depois, quando nós ficamos mais... desde criança, na verdade, mas na nossa adolescência, na juventude, o que a gente fazia quando não estávamos na presença de Deus, quando não havia ainda tido encontro com Jesus, né? Era novela, né? Eu me lembro que naquela época eu via muita novela e é um engano, na verdade, isso, né? Sim. Isso é um engano, é uma ilusão, né, irmão? Exatamente. E é tão triste que as pessoas querem viver aquilo ali, né? Querem viver como eles vivem. Querem viver aquela... E é uma mentira, né? Aquela coisa que não é real, que é o irreal, né? Que é uma ilusão completa. É uma e as mentira. Pessoas querem se vestir igual, querem ter o cabelo igual, querem ser tudo Tanto igual que as modas aí, né, de mulheres e jovens, até menininhas, crianças, muitas vezes são inspiradas nesses personagens de novela de mulheres que lançam uma moda lá e todo mundo anda igual a ela depois, né? Todo mundo. É assim. Sai na rua, estão tudo no mesmo uniforme. Vestida do mesmo jeito, da mesma forma. É verdade. Mas nós sabemos que, como pais, assim como para eles é difícil, para nós, como pais, também é muito difícil, é muito complicado, né? Assim como eles são filhos e estão passando por uma experiência, né, que é a fase da adolescência, para nós também é uma experiência como pais, terem filhos adolescentes, né, que são momentos, são fases da vida da gente que a gente vai passando, e que para nós também é novidade. Assim como é novidade deles serem adolescentes, também é novidade nós sermos pais e mães de adolescentes. Então, nós temos que estarmos preparados, orar muito, estarmos pedindo sempre para Deus nos dar a melhor estratégia, né, irmã? Sim. Para podermos até abordar os nossos filhos quando a gente vê que está tendo alguma coisa, que está acontecendo alguma coisa errada, né? Saber como chegar neles. Saber como chegar.
E tem uma palavra, né, em Efésios que diz, que a gente estava compartilhando, né, irmã? Uhum. Que fala ali, Efésios capítulo 6, versículo 4, e vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Né? E a mesma palavra está também em Colossenses 3, 20 e 21. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irritei vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, muitas vezes os pais, eles só vêm apontar os erros, né, irmã? Sempre os erros. Porque tu não fez isso, porque tu não fez aquilo, porque tu deixou de fazer. A gente sabe que a gente cobra bastante, né? Sim. E muitas vezes a gente faz isso, é tão automático a gente dizer, tu não fez, é só o não na frente, né? Não, tu não fez, tu não isso, tu não aquilo, tu não levantou, tu não arrumou, tu não organizou, tu não estudou, tu não tu não... É tudo não, né? E o filho às vezes assim, pô, meu pai e minha mãe só sabem me criticar, só sabem me colocar defeito, que eu não estou fazendo a coisa certa. Mas é que o problema de nós, né, é que a gente quer guardar, proteger, né, de alguma forma os nossos filhos. Tentar com que eles consigam ter uma vida não perfeita, mas tentar viver da melhor forma possível. Uma se disciplina, tornar no um caso, né? adulto depois, né, organizado, disciplinado, né, correto, justo. Né? Então, a gente vai fazendo isso, tentando cercar eles de todas as formas. Por isso, tantas perguntas e tantas cobranças. Lavou, guardou, arrumou, estudou. Exatamente. Então, é isso. E eu vejo que na escola é a mesma coisa, irmã. Sim. Eu trabalho de manhã com ensino fundamental 1, né? Então, do 2º ao 9º ano, e depois de tarde ensino médio. E de manhã as crianças são mais espontâneas, então eles já dizem direto, quando tu vai cobrar alguma coisa ou vai chamar a atenção de alguma forma, tu não gosta de mim, né? Tu não gosta. A primeira coisa que os alunos dizem é que tu não gosta de mim. Mas pelo contrário, e aí eu digo, não, pelo contrário, eu gosto muito de ti. Por eu gostar de ti é porque eu estou cobrando. Porque se eu não gostasse, não estaria nem aí. Tu faz do teu jeito, tu não é meu filho mesmo, então, né? Mas porque eu gosto de ti, eu quero que tu faça a coisa certa. E tu tem capacidade de fazer. Né? Então, eles sempre têm uma defesa, né? defesa, exatamente, São bem para sinceros. argumentar. Ah, tu não gosta, tu tá me cobrando, tu tá me, né, sempre me criticando. Mas não é, a gente faz isso porque a gente sabe que é na persistência, né, irmã? É na persistência. É que nem oração, a gente tem que estar sempre orando, a gente tem que estar sempre orando ali. É só na perseverança para vencer, para ver um resultado, né? Só na insistência. É verdade, porque senão a coisa vai se perdendo, né, irmã? Tem que estar sempre atento. E a irmã estava falando sobre esse versículo, né? E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. E a palavra que está aqui, né? A palavra, no caso, eu separei aqui, na minha está em outra versão, mas eu li na outra Bíblia em casa. A palavra doutrina, né? Que vem do latim doctrina, que significa ensino. Sim. Ou instrução. É isso que o Senhor está falando para nós aqui na palavra dele, né? E se refere às crenças de um grupo particular de crentes ou mesmo partidários. Essas palavras transmitem a ideia tanto do ato de ensinar, como da substância do ensino, que é o que a irmã faz lá, né? Ensinar, mas nós também em casa estamos ensinando os nossos filhos, as crianças, mas aqui, no caso, estamos falando sobre adolescentes, né? Estamos ensinando o adolescente, porque na adolescência a gente tem que insistir, né? E a gente percebe que muitas vezes a maioria dos adolescentes, pode ser todos os adolescentes, eles são inteligentes, né? Eles são espertos, eles sabem. Eu sei porque tenho uma saindo da adolescência agora em casa e mais uma que está bem na adolescência porque completou agora 16 anos. Então eu percebo assim que a gente percebe que nela, assim, no comportamento dela, ela está no ensino médio agora, e a gente percebe, assim, que ela estuda, ela até ajuda alguns jovens, algumas amigas, assim, da igreja, em alguns trabalhos. Então, a gente percebe, assim, que ela
Isso tudo eu costumo dizer que elas acham muito engraçado, porque eu vivo dizendo sempre. Eu até brinco com elas que na idade, quando eu estava na idade dela hoje, eu não era inteligente que nem ela. Ah, a mãe vai começar. Eu disse pro Davi um dia aqui também. Davi, vocês são tão inteligentes. ah, as gurias são inteligentes, elas nunca rodaram. E o Davi disse que antes, agora ele está presencial, eu acho, né, Davi? Mas eu, conversando com o Davi, eu disse, Davi, vocês são tão inteligentes. E ele disse, eu não preciso ir todos os dias na aula, porque avaliaram lá, então disseram para mim que podia ficar mais um pouco, né? Sim, Não sim. é necessário ainda, né? Disse, pois é, como vocês são inteligentes. E ele brincou comigo, até já entreguei ele para a mãe dele, disse que ele disse assim, meu pai e minha mãe também eram que nem a irmã, assim, quando eu disse, né? Não Aham. querendo me chamar de burra, né? Mas meu pai e minha mãe também eram assim, que nem a irmã, assim, né? Porque eu disse, vocês são tão inteligentes, eu não era assim que nem vocês na idade de vocês. Minha mãe e meu pai também eram assim, eu olhei pra ele assim, ó, eu acho que ele me chamou de burra. É, Mas né? porque a gente percebe que eles são muito inteligentes, irmã. São. Eles têm a capacidade de absorver coisas muito rápido, né? Uhum. Muito rápido. Tudo eles entendem. Enquanto eu tô ali patinando em alguma coisa, eles vão ali e já. Eu vejo pelo meu tem 19, já tá quase saindo da adolescência. Aham. E às vezes eu peço, meu filho, me ajuda numa coisa que eles não ajudam. O problema do adolescente é que eles também não têm paciência com nós, né? Eles querem que a gente tenha paciência, né? Agora eu vou desabafar, um momento de desabafo. Né? Os adolescentes dizem que os pais não têm paciência, que estão sempre cobrando, mas vocês também não têm paciência com a gente. Né? A gente, por exemplo, pede uma explicação ali no computador, eles não explicam. Eles vão ali, fazem, E bem rapidinho, bem e rapidinho, sai, e aí, tá tudo pronto. e se acontecer de novo, eu tenho que te chamar de novo, porque tu não me explicou, não me ensinou. Eles sabem Mas lidar bem no telefone, no computador. Na igreja, a gente percebe que eles são chamados para falar uma palavra, eles se preparam, vão lá e falam a palavra, sim, né? sim, Fazem uma oração. Então, a gente tem que... Nós precisamos, sim, perseverar nisso, irmã, no exatamente. ensino, na doutrina, né? E na oração pela vida deles. Porque nós conversávamos também, né, que não é fácil para eles também, não, né? Não é, não. É muita batalha que Não eles é enfrentam. porque, como nós que somos adultos, é difícil voltar a esse novo normal, né? Que nós estávamos acostumados que a gente saía para vir para a igreja, né? Quando dava para vir, quando começou a dar para vir para a igreja, a gente saía para Sim, isso, né? O sim. trabalho a gente era mais restrito, o É, número de pessoas, então a gente não estava exposto a ônibus, tantas tudo. pessoas. Exato, a gente não estava exposto. Ficamos praticamente 2 anos privados, né, de tudo Sim, isso. E não víamos, e como passamos agora, estamos voltando, né, saindo do inverno, aquela coisa toda, então a gente estava preservados, é, estávamos guardados. isso. E agora, com essa função de o pessoal, todo mundo voltar, né, e as pessoas estão na rua e agora está começando a esquentar, aquela coisa toda, e aí meio que tu te apavora, né, irmã, com as coisas que tu começa a ver, né? Tanto no trabalho, na rua, no ônibus, no supermercado, tu começa a ficar, meu Deus do céu. Mas eu estava ali guardadinha, né, debaixo, né, da presença do Senhor na igreja ali tudo. E agora a gente tem que Voltar de voltar a novo. isso. Porque Para nesse nós tempo é difícil. de isolamento da escola que eles tiveram isolamento da escola e até tiveram da igreja, mas mesmo assim com as restrições, foi pouco tempo, porque logo eles voltaram, claro que com inscrições, tantos por culto na Garibaldi, no mezanino, no templo, tudo divididinho em poucas pessoas, com distanciamento, né? Mas mesmo assim eles ainda estavam, só que da aula eles não estavam, Não estava. estavam só online, Sim. né? Então eles ficaram na igreja pouco, mas ficaram, mas na aula não, só em casa. Então agora que nós temos que orar por eles, levar eles a colocar em prática o que eles buscaram durante esse tempo e ser firme e forte com o Senhor no retorno, Fortalecer eles. fortalecidos pelo Senhor, Amém. revestido com toda a armadura, né? Sim, com certeza. E vamos então ouvir um louvor, Jerusalém. Amém. Onde a promessa vai se cumprir, nada pode impedir, veja Deus agir.
não sou daqui. Estou de passagem pra outra cidade. Jerusalém está a me esperar. Jerusalém está a me esperar. Não dá mais pra viver aqui, aqui não dá mais pra ficar. É tanta perseguição, estão querendo a todo custo nos calar. É tanta falta de amor, chora. É morte, violência e dor, chora. Mas a noiva do Cordeiro, ela não para de clamar. Volta, Jesus, me leva pra Jerusalém, me leva pra Jerusalém. Volta, Jesus, me leva pra Jerusalém, me leva pra Jerusalém. Morte não haverá, choro não haverá, tristeza não haverá. No céu é santo, santo sem cessar. Morte não haverá, choro não haverá, tristeza não haverá. No céu é santo, santo sem cessar. Santo, santo, a noiva adornada com as vestes lavadas, cantando no céu lá está. Santo, santo, valeu a pena esperar. Santo, santo, a noiva adornada com as vestes lavadas, cantando no céu lá está. Santo, 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 valeu a pena volta, Jesus, me leva pra Jerusalém, me leva pra Jerusalém. Volta, Jesus, me leva pra Jerusalém, me leva pra Jerusalém. Morte não haverá, choro não haverá, tristeza não haverá. No céu é
Glória a Deus, a nossa casa não é aqui, nós estamos somente de passagem. Então, jovens, adolescentes, é um período e vai passar logo, se Deus quiser, para a gente estar na presença dele. E aí toda essa pressão que a gente passa, né, como Sim. diz o louvor aí, o hino, né, violência, brigas, discórdias, tudo isso a gente vai, né, passar por isso aí, vamos estar na glória do Senhor, livres desse mal que nos aflige diariamente, né? E tantas coisas que querem nos encantar lá fora no mundo, que tentam encantar os adolescentes também, né? Que parece ser coisas boas, né? Mas não é. Então, daqui a pouco nós estaremos com o Senhor. Nós precisamos é só perseverar, né? Perseverar. Perseverar nesse caminho de oração, de intimidade com Deus, né, Luciana? Exatamente. E levá-los a isso sempre, né? Porque eles já estão fazendo isso, mas incentivar a cada dia mais. É. Para que eles possam ser fortalecidos e passar, que se Jesus não voltar depois que terminar a adolescência deles, que eles vão ter testemunhos para contar antes de chegar na eternidade Sim, com Deus, com né? De certeza. nos encontrarmos com o Senhor. Eles poderão estar ajudando alguém ainda também, se Deus permitir, né? Com certeza. Né, passar as suas experiências, Sim. né, dar os seus testemunhos para fortalecer e para resgatar, né, aquele que está ainda cativo, aquele que ainda está sendo iludido por esse mundo, escravizado por esse mundo, né, irmã? É verdade. E a gente vê que, como a irmã estava falando antes, que agora que eles estão voltando, que eles voltaram, né, às aulas presenciais, eles estão revestidos, sim. Deus está com eles, o Espírito Santo está ali agindo na vida deles. Mas agora nós pais, nós líderes da Central, temos que estar mais, enfatizando mais em oração, né, perseverando mais, porque o inimigo ele vem para atacar, né, irmã? É verdade. Vem Ele não está brincando, né? Ele Nós temos vem- que deixar bem claro isso para os jovens, adolescentes, que o inimigo da nossa alma ele não está brincando, né? Sim, E nesse retorno deles continuar firmados no Senhor, porque eu penso, irmã Luciara, que no retorno sempre vai ter eles vão conhecer alguém que vai precisar de uma palavra. com certeza. Deus quer usar eles também. Nós sabemos que nosso inimigo está ali para destruir, né? Mas nós sabemos que também o nosso Deus ele se manifestou, Jesus, para desfazer as obras do diabo. Então, nós precisamos ajudar nós como pais, porque sabemos que é uma batalha a enfrentar, porque certamente vai ter um coleguinha, uma menina ou um menino que vai precisar Sim, de uma palavra, Com de um certeza. socorro, de alguma coisa, de um consolo. de um né, consolo, de uma palavra, até de um convite, né? Exato. Até de um exatamente. convite. Nós estamos falando sobre isso, né? Sobre a aflição, sobre a batalha, a dificuldade que é, de novo, a convivência lá no mundo, né? No mundo que nós estamos falando dentro da sala de aula com pessoas que não têm temor nenhum de Deus, né? Que falam coisas que sem pensar. E eu estava falando com a irmã Luciara sobre o programa ontem, sobre a jovem da Central, a adolescente, a Kemily. Ela é a nossa vizinha, está congregando conosco aqui. E ela passou por batalhas tremendas também. Agora, no retorno. Ela passou por batalhas tremendas, precisou de muita oração. E ao ponto, assim, de não somente colegas, mas até o porteiro da escola perseguir ela por ver que ela não estava mais como antes. Só olhando as vestimentas dela, que ela estava diferente. Né? Até ontem eu perguntei como ela estava, como estava a escola. Ela disse, olha, agora está um pouco está melhor, porque a maioria voltou, então agora eles estão... Ela até usou a expressão assim, ó, agora eles estão vendo outros para pegar no pé também, né, irmã Suzane? Sim. Porque, infelizmente, é assim. É assim. Mas Deus ele está ali com seus Sim, anjos, né? sim. Acampados ao redor de cada um, né? Sim, Para guardar, para defender, para proteger dos dardos do inimigo. Porque o inimigo ele é astuto, ele de alguma forma, que o jovem, o adolescente, ele gosta de ele tem ele ousadia, gosta né? de ir lá na ferida, É. né? Ele vai na ferida e ainda Dá uma cavoca ali mexida. para até sair o sangue. E eles fazem isso não só com os colegas, mas eles fazem com nós também, que somos professores. Né? Muitas vezes eles não perguntam nem o teu nome. A primeira coisa que eles perguntam, tu é da igreja? Tu é da igreja? Né? Por quê? Porque Eles veem uma diferença, eles né? veem
né, que tu não veste a mesma roupa que os demais professores, que os outros colegas, né, que eu trabalho, e a maneira também de tu falar, né, a gente percebe que existem, cada pessoa tem sua personalidade, tem seu tipo de ser, né, de falar, de chegar na outra pessoa. E eu tento, assim, tentar, ainda mais para te poder trazer ele para perto de ti, o jovem, o adolescente para perto de ti, ser uma pessoa mais acessível, tentar entender o lado deles, né, mesmo sabendo que eles estão errados, mas tem que, né, ouvir ali, né, todos os argumentos que eles têm. E aí eles percebem a diferença. Ah, contigo dá para conversar, com a outra professora não adianta nem a gente se argumentar, nem se justificar. Eu disse, não, eu quero ouvir qual é a tua justificativa, né? A gente tem que ouvir também os dois lados, né? Então, eles percebem essa diferença. Né? Às vezes tu consegue, eles te dão uma brecha e aí tu pode, né, Uma falar alguma coisa, oportunidade. falar, né? Eles abrem a porta ali, né? Daí eles começam a falar, tu pergunta alguma coisa da escola e eles já passam para casa, já falam da família, Abrindo o coração, uma necessidade, já né? escancaram tudo ali, né? Porque eles precisam de alguém diferente daqueles que estão dentro da casa deles, que não estão ali, muitas vezes não estão te ouvindo. Eles precisam de uma escuta. E eles sentem a presença de Deus também na Com vida certeza. da irmã, vão sentir na vida dos adolescentes que estão colegas, em né? comunhão com Deus, né? Então, é isso, na verdade, muitas vezes é isso que eles sentem e que eles precisam de um socorro, na verdade, né? Exatamente. Eles precisam de ajuda. Então, nós temos que encorajar os nossos a voltar com coragem, buscando a Deus, dependendo do Senhor e não temer, né? Não Porque temer. o Senhor está com cada um. Cada um deles. Não esmorecer, É. não achar que, agora eu vou entrar na cova dos leões. É. Não, mas Deus vai estar ali O contigo. Senhor está junto. Vai estar ali contigo. Vai para a fornalha, Deus vai estar ali contigo O Senhor também. não desampara. Não vai te desamparar. Os anjos vão estar ali, te sustentando, te guardando, te dando sabedoria, né? O Espírito Santo vai te dar sabedoria, vai te dar palavras que, mas eu falei isso. Como é que eu cheguei, né? E o Espírito Santo vai te usar e tu vai ter palavras ali para argumentar, para testemunhar, para justificar e para, né, de repente até trazer um colega para a igreja, para a presença, para conhecer. Vamos conhecer. Muitas vezes, mas qual é a tua igreja? Não quer ir? Vamos um dia lá, vamos conhecer. E não deixar de vir aos sábados, né? Não deixar. Participar das consagrações. Sempre. Porque é algo que Deus preparou, né? Todos os sábados, passar o dia na presença de Deus. E se não pode vir bem na hora que começa às 9 horas, vem às 10, vem às 11, vem para os estudos com a central. Exato. Né? Para buscar força em Deus para voltar na segunda-feira. Aproveitar cada consagração que é oferecida, que a porta está aberta para isso, né? Para se encher. Como a irmã Pra se estava alimentar. falando, né, que o pastor Humberto falava que ele, quando era jovem, né, fazia tudo que tinha que fazer no final de semana, fazia a obra do Senhor, evangelizava, pregava, orava, jejuava, né? O pastor James também uma vez testemunhou para nós também que ele se consagrava nos sábados, chegava segunda-feira forte, né? Aí quando chegava a metade da semana, assim, tipo quarta, quinta, já começava a sentir uma coisa esvaziar, né? O balão começava a murchar, assim. Mas aí chegava no sábado né? E é assim que acontece conosco também. E Deus quer dar experiências, né, irmã Luciara? Nós, como pais, nós estamos orando, estamos intercedendo, estamos juntos, mas no momento que cada um vai para dentro da sala de aula, nós não podemos estar junto, né? Eles já estão na idade de estarem ali sozinhos, mas Deus quer dar experiência para eles e coragem para eles seguirem em frente, né? Sim. Exatamente. É que, como a irmã falou, né, da serva de Naamã, né? Sim. Aquela menina foi que ela teve cativa lá para dentro da casa de Naamã. Foi, né, para outro país ali, para outro estado ali, né? Foi para a Síria, né? Sim. Mas ela não deixou se abalar, porque ela continuou convicta da palavra do Senhor, né, irmã? Vamos ler ali, irmã Luciara. Vamos ler, sim. Segundo Reis, né? Segundo Reis 5, capítulo 2, versículo 2 e 3.
Posso ler? Pode. Então, é 2 Reis, capítulo 5, versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela, sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Eu percebo aqui, irmã Luciana, como Deus usou. É o que acontece com os adolescentes. Porque eles vão, né, para dentro da sala de aula e ali sempre vai ter alguém com problema, como essa menina foi para dentro da casa de Naamã e ele tinha um sério problema ali, né? Sim. Mas eu fico meditando na coragem dessa menina. Ela estava ali, né, fazendo serviço. Não sei se estava varrendo, se estava limpando alguma coisa, mas ela estava a trabalho. Uma menininha que aqui não diz a idade dela, mas os estudiosos dizem que tinha 12, 13, era da exatamente. idade dos nossos adolescentes, assim. Exatamente. Né? Era uma E adolescente. uma adolescente. E ela abriu a boquinha dela porque ela tinha algo da parte de Deus, ela tinha a presença de Deus com ela. E ela abriu a boquinha dela e falou: tomara que o meu Senhor estivesse na frente do profeta. Exatamente. Ela estava fortalecida, né? Todas as palavras do profeta, do pastor ali dela, né? Ela guardou no coração. Ela estava longe, né? Longe do pai e a mãe convívio, dela não sabe exato, ela ali da dentro. família, do profeta ali e tudo. Mas ela guardou. Ela não esfriou, né, irmã? Imagina. Ela continuou firme. Poderia ficar com medo lá dentro de uma pessoa, dentro de uma casa de uma pessoa estranha, né? Sim. Poderia temer Naamã, ficar com medo de Naamã, mas ela viu a necessidade, o problema grave que ele tinha. Ela foi como boca de Deus para dentro daquela casa. Exatamente. Foi usada pelo Senhor ali, né? E aconteceu algo glorioso, um milagre maravilhoso ali na vida daquele homem. Porque eu fico pensando, né, Naamã, com toda aquela vestimenta bonita, né, que ele tinha, que ele se vestia. Mas na hora de chegar em casa, de descansar, de deitar no seu leito, tirava aquela roupa, o que tinha por baixo daquela roupa? Lepra. Aquelas feridas horríveis, né? Então, e que deviam doer, né, irmã? sim, com certeza, devia ser muito doloroso para ele, para a esposa dele ver a esposa daquele jeito. E aí, de repente, acontece que pode ser aos nossos olhos, se não tivéssemos entendimento, algo terrível, como uma menina adolescente de ir para dentro de uma casa para servir de empregada. Deus tinha um propósito na vida dela, fazer dela uma adolescente, ali, né, vaso, né? que levasse as boas novas de milagre e de cura para a vida de Naamã. Exatamente. É muito tremendo. E ele isso. ouviu, né? Ele pediu autorização para o rei e o rei liberou ele para ele. E Deus trabalhou na vida dele através dela. Muito ali, né? Ele foi, mas sempre com o pé atrás, né? Sempre com o pé atrás. Mas Deus usou ela, ele tinha um propósito. Então, os adolescentes que estiverem assistindo, né? O Davi, que está ali na técnica conosco, que é um adolescente também que Deus está abençoando na igreja. Deus tem um propósito com cada um, por onde vocês passarem. O segredo é honrar o Senhor, né, irmã Luciana? Honra o Senhor, serve ao Senhor com alegria, honra o pai e a mãe, obedeça em casa. Nós sabemos que todos os adolescentes enfrentam dificuldades, eles têm falhas, têm defeitos, como todos nós temos. Todos. Nós pais também temos defeitos. Sim, passamos por... Uma vez eu disse para o meu irmão uma situação que eu estava passando com uma das minhas filhas e ele disse: Suzy, ela fez o que a gente fazia na adolescência, só que ela tem Deus, nós não tinha Deus. Nós não tinha Deus na nossa vida. Hoje vocês têm o Senhor, então busque a Ele. Sim. E a gente buscou a Deus, e Deus, quando vê um coração arrependido, quando vê o esforço de um adolescente, quando vê a dedicação de um adolescente, Ele abençoa. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é bom e Ele honra aquele que está sempre ao seu serviço e à sua disposição, né? Querendo receber da parte dele. Né? Sim, com certeza. É como a irmã estava também, a gente comentando, né? Que tudo que a gente pede para o Pai, Ele nos concede, né, irmã? E se a gente pedir pouco, Ele vai nos dar pouco. Mas se a gente pedir, Ele sabe o quanto a gente pode receber, né? Ele sabe que Ele com essa tem nossa condições estrutura. de dar muito mais do que a gente muitas vezes pede. É verdade, é só perseverar em oração com um coração puro, procurar ter um coração limpo, né? Buscar isso no Senhor, né? É verdade. Porque tudo nós temos que buscar em Deus, nós não temos condições de nada, e para o adolescente também é assim.
Eles têm que aproveitar a adolescência deles, a força, a saúde que eles têm, que você tem, adolescente, o vigor, para buscar o Senhor. Exatamente. Como diz Eclesiastes, né? Há um tempo para todas as coisas. É. E agora é o momento de vocês plantarem, para que no futuro vocês possam colher bênçãos de Deus, né? Se ele não voltar antes, vocês colherem, né? E se ele voltar, você poder estar na presença dele, no reino, compartilhando todas as maravilhas que existem no reino de Deus, né? Com certeza. Então, nada é em vão, irmão. Nada. Nada Tudo tem é um em vão. propósito. Se você está orando, se você está jejuando, Deus está ali vendo as tuas lágrimas, os teus sofrimentos, as tuas angústias. Às vezes, né, eu não tinha Deus na minha vida, mas para mim, domingo de noite era uma angústia, saber que tinha que ir para a escola, né? Porque naquela época não se chamava bullying, né, irmã? Hoje tem nome até importado, é bullying. Mas na minha época não existia. E como eu sofria naquela época, me chamavam de tudo um pouco. E aí, quando eu tinha que sair, domingo de noite, agora vai começar a segunda-feira, a semana inteira eu vou ter que enfrentar aquela, né? Eu rezava, não orava, eu rezava, né? Mas não é a mesma coisa, né? Eu não tinha ali, eu pedia, orava, eu rezava, né? O Pai Nosso, Ave Maria, sabia todas as rezas da Igreja Católica, mas eu me sentia desamparada, me sentia assim que eu ia ter que enfrentar uma semana inteira toda aquela, né? Aquelas coisas ali, aquelas falas que a gente não gosta de ouvir, né? Te depreciando, te deixando triste, né? Nunca fui inteligente, viu, Davi? Nunca fui inteligente. Eu sempre tive que me esforçar muito para conseguir chegar na média, né? Então eu passava por tudo isso. E também tinha os professores que não colaboravam muito também, né? Tinha que, na nossa época tinha tabuado oral, tinha, né, aqueles ditados toda semana. Eu tinha uma dificuldade com aquela tal da tabuada. Aí tu ia para Burrolândia, eu fui para Burrolândia, né, irmã? Eu fui, que coisa triste. Fui para Burrolândia, na Vassoura da Bruxa. E aí, então, até a professora fazia bullying com o aluno. Tu vê que absurdo uma coisa dessa, né? Ou então ia para a lista negra porque tu não sabia a tabuada. Daí tu ficava uma semana com o teu nome exposto na sala de aula, na lista negra. Pelo amor de Deus. Era a lista de Schindler, eu acho, né? Mas tudo bem. Passou, graças a Deus, superei tudo isso. E hoje eu tento não fazer isso com os meus alunos. Né? Pelo contrário, sempre incentivando, dizendo que eles são inteligentes e vocês são. E vocês que estão na presença de Deus ainda são mais ainda, porque vocês têm Deus, que é o dono de toda a sabedoria divina. Inteligência, o Senhor tem inteligência, tem sabedoria para dar. Você tem a sabedoria, que é a herança do Pai. Né? Então, você tem essa herança garantida se você estiver na presença dele. Amém. Com certeza, o Senhor vai abençoar muito. Deus. E vamos, então, fazer a nossa oração, irmã? Vamos fazer a nossa oração. Entregar os nossos adolescentes na presença do Senhor. Amém? E que eles permaneçam firmes e constantes. Firmes e constantes. Amém. Pai nosso que estais nos céus, glória a teu é no nome do Senhor. Teu Filho Jesus, Senhor, que nós entregamos a vida de cada um dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, Senhor. Cristo, entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós não sabemos quais são as suas necessidades, quais são os seus sofrimentos, as suas da central de angústias, adolescentes, mas Tu sabes, de Senhor, todo de o tudo que Ministério eles estão Restauração, passando, de Senhor. todos os sofrimentos, de todos os desafios precisam que eles estão retornar enfrentando, aos Senhor. estudos Opera o presencial, Teu poder, Senhor, supre suas Agora, Senhor, não dará necessidades mais para ficar espirituais, online, físicas, mas o Teu emocionais. Espírito Santo é Opera o Teu poderoso, poder, acampe e os Teus certamente anjos estará agora com nesse cada um retorno, deles, Senhor, que eles estão enfrentando, fortalecendo, Senhor. revestindo, Guarda eles, abençoando, Deus, reveste eles com o encorajando Teu eles. poder, com a Tua Senhor, glória, vai na Senhor. frente de Que cada eles tenham as Pai, palavras quando chegar o certas, Senhor, momento para deles usar, estarem para indo se para a escola, defenderem, seja na Senhor, parte da dos manhã, dardos seja do na parte da inimigo, tarde. Senhor.
Procura, Envia o teu Senhor, anjo, Senhor, adiante cada de um cada daqueles um, que estão Senhor. ali Não deixe nenhum se achando que desamparado, estão não deixe nenhum enfraquecidos, não, sozinho, Senhor. Senhor. Fortaleça, Coloca as tuas enche eles com palavras na teu boca Espírito deles, Santo, Senhor. dentro de tudo aquilo que Reveste eles eles com a tua aprenderam durante presença, este tempo Espírito com de os Deus. trabalhos na Central de Coloca, Senhor, Adolescentes, as Pai. tuas palavras de Usa cada um, sabedoria, Senhor. Senhor, em Usa que o seus nosso inimigo lábios, venha a ser Senhor. envergonhado, Cuida deles, que o teu cuida nome dos venha a ser nossos jovens, dos glorificado na nossos vida de moços, cada um das nossas deles moças. e que o Senhor Que venha eles venham usá-los, trazer Pai, palavra de com poder, consolo com para aqueles que autoridade, com necessitam, unção, Senhor. para Trazer falar o teu palavra de amor, a tua entusiasmo para palavra, aquele que está para aqueles que estarão desmotivado, Senhor. perto, que não E conhecem que eles o sejam Senhor, que não totalmente, Deus, conhecem a tua guardados palavra debaixo da tua e que mão poderosa. precisam, Senhor, de um Que socorro, Deus, Deus. tu Que cuide, eles possam guarde, estar, Senhor, Senhor amado, ampare eles nos usando seus desafios, tudo que eles ó Pai. receberam nesse tempo. Faça-se a tua Dá vontade e a coragem para tua eles, obra, Senhor. porque é o teu Que eles Espírito não que está vão sobre a desistir, vida de porque eles cada um estão, deles, meu Senhor, Deus. debaixo da Cobre eles oração com de teu seus sangue, pais, Senhor. de seus Ajuda os líderes, pais. Senhor. Nós estamos Ajuda, aqui, Senhor, cada Senhor, pai, cada entregando mãe os nossos a jovens ajudar os seus diariamente filhos na tua com presença, orações, Senhor. com súplicas, Protegendo com eles em clamor. oração, em jejum. Deus, Deus, ajudando consagrando, Deus, eles, Pai cada um deles amado, na tua presença, a não Senhor. desanimar, Senhor. Faz a Em tua obra, nome de manifeste a tua Jesus. glória, Pai. Que eles possam ter Glorificamos o teu nome, experiências Senhor. positivas Sabemos contigo. que a vitória é Em nossa, nome Deus. do Em teu nome de Filho Jesus Cristo, Jesus, porque muito confiamos em obrigada. Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. E nós nos despedimos, então, com paz, oração e E união. união. Amém.